Bom dia, pessoal. O dia ainda está amanhecendo, muito frio, falo a verdade para vocês, aqui em casa na roça é muito frio, muito frio, muito frio mesmo. Mas nós já estamos firmes, dispostos para podermos dar continuidade aos nossos estudos. Como já foi dito, nós sempre estaremos nas terças-feiras realizando, promovendo nosso café como professor. Teve muita gente que riu, achou engraçado, outros acharam curioso, mas de modo geral eu acredito que o resultado foi positivo. Sempre nas terças-feiras, o nosso propósito, a nossa finalidade é justamente tirar dúvidas, esclarecer questões que de repente ficaram sobre determinado assunto, sobre determinado aspecto da matéria. E hoje eu gostaria de tirar dúvidas em relação a um período que para alguns não ficou tão claro, que diz respeito àquilo que nós chamamos de restauração portuguesa. Na última aula que eu enviei, na data de ontem, nós tratamos sobre as revoltas nativistas. E as revoltas nativistas, uma de suas causas foram os aumentos abusivos de tributos, os aumentos abusivos de impostos cobrados pela coroa portuguesa. E alguns perguntaram, por que desse aumento abusivo? Por que Portugal aumentou a cobrança de impostos que já era alta? Veja bem, para ficar livre do domínio espanhol, já que a União Ibérica havia sido formada, constituída, e aí os portugueses perderam sua autonomia, os portugueses perderam sua soberania, para restaurar a sua autonomia, eles tiveram que contar com a ajuda da Inglaterra. E aí a Inglaterra vai ajudar Portugal novamente a se tornar uma nação soberana, independente, livre do domínio espanhol. Mas para isso, Portugal teve que assinar alguns acordos comerciais com a Inglaterra, e o mais famoso deles foi o Tratado de Methuen, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. E além disso, Portugal teve que pegar recursos, dinheiros emprestados da Inglaterra, e no final das contas, Portugal consegue sua autonomia, Portugal consegue restabelecer sua soberania como nação, como Estado nacional, mas fica nas mãos da Inglaterra. E para dar continuidade a esse processo de formação dessa soberania, nós vamos dizer que Portugal teve que gastar o que tinha e o que não tinha. E uma das estratégias, quando um Estado, quando não tem recursos, é contrair dinheiro emprestado ou então aumentar tributos, aumentar impostos. E foi nesse contexto que os portugueses aumentaram os tributos, os impostos cobrados das atividades econômicas aqui no Brasil. E isso fará com que revoltas ocorram aqui no Brasil. Como, por exemplo, nós tivemos a revolta de Felipe dos Santos, lá em Vila Rica, a revolta dos irmãos Beckman, lá no Maranhão. Então, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que é durante a restauração, é nesse contexto de recuperação da autonomia e da soberania que Portugal vai aumentar tributos, impostos e vai fazer acordos que irão custar muito caro para Portugal, acordos feitos com a Inglaterra. Inclusive, durante toda a economia mineradora, grande parte do ouro produzido, explorado aqui no Brasil, ia para a Inglaterra, justamente em função das dívidas que foram contraídas por Portugal durante esse período que nós chamamos de restauração. Além dessa cobrança de impostos, desses tratados, desses acordos com a Inglaterra, gostaria também de dizer a vocês que nós tivemos em Portugal, nesse período da restauração, um governante chamado Marquês de Pombal. Como se fosse o primeiro-ministro, também podemos assim dizer, o primeiro-ministro do rei Dom José. E o Marquês de Pombal, ele vai realizar uma série de reformas que vão afetar Portugal e irão afetar a colônia brasileira, que era a galinha dos ovos de ouro de Portugal. E
essas reformas ficaram conhecidas como reformas pombalinas. E para o Brasil foi foi introduzido pelo Marquês de Pombal o renascimento agrícola, ou seja, vamos investir na atividade agrícola que no início da colonização teve grande força, que foi com a cana-de-açúcar. Então, hoje eu quero tirar essa dúvida de vocês. O aumento de impostos se deve em grande parte àquilo que nós chamamos de restauração portuguesa. Nós vamos, tá, conforme dito, está quente aqui, deixa eu pegar um pano aqui para ajudar. Vamos passar o nosso cafezinho, com a graça de Deus. Opa! Hoje, vocês podem acompanhar, está aqui. Eu desejo a vocês aqui um bom dia. Sintam-se servidos aqui no nosso Café com o Professor. Um abraço, fiquem todos com Deus.